E os novos números do USDA animaram o mercado de grãos nesta terça-feira, dia 10 de novembro. O relatório veio altista, tanto para a soja quanto para o milho, e ambos os produtos subiram mais de 3% na Bolsa de Chicago. Os ganhos foram expressivos ao longo do dia, ao longo da sessão. As cotações do milho chegaram a subir até 4%, ou seja, foi um dia aquecido, refletindo justamente esses números que em alguns casos vieram inclusive abaixo das expectativas do mercado. A gente vai conversar mais sobre esses números e as perspectivas para o mercado diante desse novo relatório com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Vlamir, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Que dia para o mercado de grãos? Fazia tempo que Chicago não via uma reação como essa, né, Vlamir? Exatamente. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. O mercado aí hoje navegando nos melhores momentos em mais de 4 anos, então animando os operadores, né? O USDA veio com dados aí mais realistas da safra americana, melhorou exportações, então ele fez um rearranjo dos números aí, de maneira que o mercado viu que veio com dados reais aí do que está acontecendo, ajustando China, então tudo isso trazendo um forte apelo positivo. E aí o mercado corrigiu as posições, né? Se colocou em novos patamares. Hoje o mercado, tanto de milho como de soja, ele está em patamares maiores, principalmente para as posições aí até o meio do ano que vem, né? Que são até julho, agosto do ano que vem, que deve ser um grande aperto, tanto na soja como no milho, que dá uma escasseada na oferta e compradores seguem aquecidos, né? Sim. Bom, Vlamir, vamos começar com os números da soja, então. Nós tivemos uma redução na produção, na produtividade e nos estoques finais, que vieram para 5,17 milhões de toneladas. O que significa esse estoque, Vlamir, para o mercado que está tão aquecido de demanda? O que a gente pode esperar com esse novo número dos estoques norte-americanos? Olha, o estoque ele é um dos mais baixos da história recente dos Estados Unidos para a soja, porque se a gente lembrar aí o estoque da safra do ano passado, que é o estoque anterior a esse último, vamos dizer assim, o estoque do penúltimo ano agrícola, ele estava próximo de 25 milhões de toneladas e hoje ele está em 5,1 aí, praticamente 5,2. Então ele caiu 5 vezes. Isso é sinal de forte demanda e a safra americana ela teve uma queda, mas não foi uma queda tão brusca assim, né? Ela veio para 113,5 milhões de toneladas, mas as projeções estavam em 120, 122, então houve uma redução, mas não foi uma quebra gigante de safra. O que a gente está vendo é que a demanda segue muito forte, segue aquecida, e é provável que no próximo relatório tem mais um fator positivo que vem pela frente, que é a China, né? A China, nesse relatório, o USDA não aumentou as importações, manteve em 100 milhões, e dentro da China a gente já sabe que os comentários são de 104, 105 milhões que vão importar nesse novo ano. Então, vem mais aperto pela frente aí, que acaba dando uma valorização aí, ou pelo menos sustentando as cotações da soja nesses novos níveis, que agora está na janela aí do 10,80 aos 11,40. Ele evoluiu os 20 pontos aí em função do relatório, principalmente os meses mais recentes, aí até maio, julho do ano que vem, que trabalha na janela já de 9,10 a 9,40 e trabalhou acima hoje, já tem condição de trabalhar até um pouco acima, mas ainda não sustenta esses patamares. Vamos ver aí nos próximos dias, mas o mundo mudou, já é outro nível. Talvez aí com alguma pressão que possa aparecer aqui do clima da América do Sul, junto com o relatório do USDA e desse relatório de hoje, o mercado vem a trabalhar na janela de 11 dólares a 11,5, ou seja, uma janela um pouco mais alta ainda do que está hoje, né? Vlamir, o relatório trouxe ainda uma correção da safra global de soja, de 368,5 para 362,64. Com isso, tirou também cerca de 2 milhões, dos estoques finais globais, né? E manteve a safra brasileira em 133 milhões, mas tirou 2,5 milhões da safra argentina. O que a gente pode entender também com essa restrição da oferta global? Isso é uma tendência, Vlamir? A gente vai demorar a equilibrar novamente essa relação entre oferta e demanda no cenário mundial? Eu acho que sim, porque nós estamos num ciclo de evolução de cotações, de safras
não atendendo a demanda, isso a gente já vem desde o ano passado, e a tendência é o ano que vem continuar nessa linha, esse novo ano também. Essa redução da safra da Argentina já é importante, porque isso já é o sinal de que dentro da Argentina está caminhando para ter uma safra mais apertada. O dado conservador é que ele reduziu um pouco o estoque mundial, né? Ele foi conservador com relação à demanda, né? Porque Sim. ele deveria ter reduzido os estoques aí na faixa de uns 5 milhões de toneladas, pelo menos, aí para equilibrar os números, que nos demais números ele veio realista, né? Ele Agora, só não veio realista no estoque final americano, mundial, que ele reduziu menos, né? bom, Vlamir, a gente conhece então os novos números do USDA. A gente sabe que os fundamentos antes do relatório já eram fortes. A gente tem as adversidades climáticas na América do Sul e essa demanda que hoje foi confirmada aí pelo relatório. Aliás, antes de fazer essa pergunta, o senhor acha que o conservadorismo se deu ali também na manutenção das exportações americanas de soja? Aumentou as de milho, mas as de soja foram mantidas, né, Vlamir? Exatamente. Então está perto de 60 milhões, 59,9, né? E o número, se a gente vê, você acompanha sempre o relatório semanal das exportações, ele está muito adiantado, eles já estão com 40 e poucos milhões de toneladas negociadas. Sim. Então, esse número vai ter que ser corrigido para cima também, porque eles vão vender mais, né? Eles nem imaginavam vender soja para o Brasil, e também estão vendendo, já venderam 2 navios, pelo menos, que a gente sabe, e deve vender mais, e outros compradores devem continuar comprando, a própria China deve voltar nos próximos dias comprando mais. Então, no caso da soja, ainda precisa, vai ter ajustes, provavelmente, desses dados da exportação um pouco maiores, e aí os estoques aí apertam ainda mais aí no quadro americano e vai ter que derrubar os estoques mundiais, né? Então, é mais um fundamento aí para talvez consolidar, né? A soja navegando entre 11 e 9, 11,5 aí, que daria esse fundamento novo aí do relatório do USDA para ser trabalhado aí sem problemas, sem obstáculos, né? Nós Vlamir, temos que levar em consideração um fator aí. Talvez comece a pressionar um pouquinho os prêmios, limite os prêmios que vinham bastante positivos, né? Então, hoje no Brasil já tivemos uma pressão dos compradores para derrubar os prêmios, aí para compensar um pouco. Não teve negócio, mas é possível que os prêmios comecem a pressionar um pouquinho para baixo, tanto lá nos Estados Unidos como aqui, né? Vlamir, se a gente olha um pouquinho para os números do milho, a gente vê uma situação muito semelhante. E até um dos números que me chamou bastante atenção no quadro global de milho, porque temos também uma redução bastante agressiva nos estoques finais americanos, que passaram de 55 para 43,2 milhões de toneladas. As exportações americanas chamam muita atenção também, né, Vlamir? E as importações de milho da China saltaram de 7 para 13 milhões de toneladas, né, Vlamir? Isso tudo foi também mais uma lenha na fogueira aí do milho e mais um número que ajuda a confirmar essa demanda intensa da China pelo grão norte-americano? Sim, esse ele veio confirmar, sim, porque esses 13 milhões que o USDA anunciou aí são 13 milhões só de milho americano, isso já foi negociado, então esse número já é uma realidade. E porque era 7 milhões até o relatório do mês passado, então ele aumentou muito forte isso aí, e eu acredito que o número final vai ser mais de 15 milhões de toneladas aí na importação chinesa, então vai ter que ajustar mais ainda, a China vai comprar mais, e esse quadro é positivo, né? Porque aliado às compras maiores da China, tem a quebra da safra da Ucrânia, a quebra da safra da Rússia, ainda a indefinição da safra da América do Sul. Então, a questão da oferta ainda está aberta a janela, pode ter uma oferta menor, mas a questão de demanda, mesmo com a pandemia, ela continua aquecida e não para, né? Então, essa é o fator importante que vai derrubar mais os estoques finais, provavelmente americanos, talvez um pouco mais, e ainda os estoques mundiais devem cair mais também. Vlamir, como é que o senhor avalia, como é que o senhor analisa a reação dos preços hoje no pós-relatório? O senhor acha que foi dentro do correto ou dentro do justo para o que tivemos dos números? Ou foi uma reação que poderia ter sido ainda mais intensa ou foi exagerada? Como é que é a sua análise dessa reação do mercado em Chicago, que vai fechando o dia com mais de 3% de alta, tanto para soja quanto para milho? Olha, a reação do mercado ele ficou dentro de movimentos
vamos dizer assim, técnicos, porque se Tá. fosse em outras épocas, que não fosse todo o pregão eletrônico, nem nós estamos hoje, os comandos serem todos via computadores, não é mais pregão virtual aí há vários anos, que é pregão pessoal lá com os operadores na bolsa. Então, se o mercado fosse em outras épocas, nós estaríamos com tudo com limite de alta ou acima do limite. Os valores de alta seriam bem maiores. Hoje ele foi uma alta consistente, em cima de dados sólidos, dados importantes, fundamentos bons, e ele veio subindo 2, 3 degraus hoje, vamos dizer assim. Hoje não foi só um degrau, ele subiu 2, 3 degraus ao mesmo tempo, na escalada das cotações, e ainda ele mostra que tem um fôlego para crescer um pouco mais. Ele não fechou nas máximas, não está fechando nas máximas, que seria dizer assim, ainda tem um fôlego muito forte, mas como ele está fechando bem perto das máximas e longe das mínimas, ele ainda mostra que tecnicamente ele tem um fôlego para crescer um pouco mais. Então o ambiente veio positivo e ainda pode crescer um pouco mais, talvez nessa quarta-feira. Lembrando que na semana, ele amanhã ou quinta-feira ainda vai aproveitar algum momento para fazer uma liquidação e fazer lucros, né? Porque a alta foi grande já de hoje e normalmente ele vai consolidando os patamares, mas de algum momento na sequência ele acaba liquidando um pouco e fazendo lucros e aí talvez a gente tenha um pregão levemente negativo ou alguns momentos do pregão negativo aí nos próximos dias. Mas o ambiente agora é mais favorável e um ambiente mais positivo e já consolidando esses patamares. No caso do milho aí, bem firme aí, bem acima dos 4,10 aí para todas as posições aí que a gente pensa, vê até o meio do ano que vem, pelo menos, né? Vladimir, e o que isso tudo significa para o Brasil, para a formação dos preços e dos negócios aqui no Brasil? E a gente começa com a soja. Já estamos muito avançados com a nossa comercialização e, nesse momento, as cotações em Chicago passando de $11 por bushel, como o senhor falou, o melhor momento dos últimos 4 anos. Para quem já negociou soja e para quem vai negociar, o que a gente pode esperar do mercado daqui para frente? Olha, no mercado brasileiro, o que a gente está vendo hoje, principalmente hoje, foi o temor ainda com relação às chuvas, né? Não se normalizou as chuvas e o problema do produtor hoje é a temor aí com relação às chuvas não entrando aí nas próximas semanas, acaba limitando o potencial produtivo das lavouras. Então, a condição do Brasil é de um grande volume já negociado, nós temos aí já mais de 65 milhões indo para talvez 67, até perto de 70 milhões de toneladas negociadas. Nós estamos indo para a faixa próxima de 50% da safra total negociada. Estados importantes aí como Mato Grosso já indo para uns 65% da safra negociada. E isso cria uma dificuldade para o produtor voltar a negociar enquanto ele não tiver uma certeza que ele vai colher. As cotações melhoraram bastante em dólares, elas não evoluíram muito nos últimos dias e hoje também não teve grande evolução nas posições futuras em reais, porque hoje os compradores que apareceram falavam em 141, 142, 143, no máximo 144 para a soja de fevereiro, que não tem grandes volumes a entrar. Então o pessoal não tem como atender. Os navios que estão programados para embarcar em fevereiro, começo de março, em função do atraso do plantio. Então não tivemos evolução das cotações em reais aí nesse mês com essa forte alta de Chicago, porque o dólar nesse pregão hoje também estava na linha contrária, né? Então a soja crescia forte, mas o dólar recuava um pouco e o pessoal que estava no mercado acabou tirando um pouquinho a pressão sobre os prêmios futuros e acabou dando uma acomodada, ou seja, o comprador sabe que não tem pressão de vendedores, ele quer saber se tem o vendedor e o vendedor chegar com o preço para ele, daí ele vai se posicionar. Talvez o mercado, se tivesse oferta, rodaria 105, 145 com facilidade no porto, safra nova. Mas como não está tendo ofertas, o comprador não quer dar o primeiro passo. Então, agora está num compasso de dizer quem vai dançar primeiro, quem que vai para o salão. O comprador não quer ir porque ele já está bem comprado e não quer pagar muito. O vendedor já está bem vendido, está com medo com relação ao clima. Então, os dançarinos da soja e do milho estão distantes nesse momento, esperando cada um para ver qual que vai ser o movimento do outro. Então,
é um momento de espera, e a gente até não está recomendando que não se apavore, não se precipite nessa semana, porque o mercado agora consolidou patamares melhores, e esses patamares dificilmente vão recuar, porque a safra americana agora ela vai se confirmando com essa quebra, agora já praticamente toda colhida, 90, vindo para 95% colhido já nesse meio de semana, a soja americana, o milho também perto de 95%, então não tem muito o que mudar na oferta americana, e a demanda segue aquecida, então essa é importante. Então, o mercado é comprador e poucos vendedores. Isso também a gente nota que o produtor americano também não está vendendo nem soja nem milho, não está forçando venda. Isso é um ambiente que deixa o produtor numa posição mais confortável. Ele tem que aguardar aí para se posicionar. E quando tiver algum arranque de dólar, alguma coisa assim, sim, se der uma disparada e o mercado chegar a 150 da safra nova, aí talvez no Porto, né? Isso é a posição de Porto, talvez seja algum momento fazer alguma coisa para aquele que já tem a garantia que vai colher. Mas nos níveis que está hoje, não, porque ele já negociou melhor, então o mercado reagiu, melhorou em dólares as posições, mas não, talvez não seja aquele cavalo encilhado de ser hoje, amanhã, talvez semana que vem, vamos ver, mas o mercado ele só evoluiu, melhorou, mas não é aquele momento assim, agora vamos vender tudo, vamos fazer posição. Eu acho que agora é uma posição mais tranquila para o produtor e olhar para o céu e torcer para chover. Então, essa é a posição aqui na América do Sul, tanto Brasil, Paraguai, Argentina, que ainda estão totalmente indefinidos com relação à safra. A Argentina ainda é tudo para plantar praticamente, ainda lá muita coisa para fazer. Né? E, Vlamir, todo esse, na questão da Argentina, vou aproveitar esse gancho que o senhor me dá nesse momento, que é a questão da Argentina, não só o plantio ainda também avançando timidamente, mas as negociações por lá também estão muito difíceis por outros motivos também, né? A questão é o produtor, as retenções, a briga com o governo, as dificuldades com relação às empresas de fertilizantes e os embrólios todos que tem na Argentina. A Argentina está numa situação de sufoco. E o produtor agora também ele está segurando o máximo possível para se posicionar justamente em função de que ele quer ter a garantia de que vai ter renda, vai ter lucratividade, e porque ele também teme pelo clima, né? Tudo aponta aí que a Laninha também vai trazer alguns problemas climáticos para eles lá, tudo aponta para isso. Né? Vlamir, a gente conversou no final da semana passada e a gente falava de uma perda que o senhor já considera uma perda considerável aí para, se a gente for analisar Argentina, Paraguai e Brasil diante dos efeitos de clima que a gente tem até agora e se não as chuvas não se regularizarem aí nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Exatamente, essa situação ela se complicou um pouco mais ainda porque as chuvas dessa semana ainda foram empancadas, não foram regulares. Então a safra do Paraguai aí inicialmente poderia chegar a 12 milhões de toneladas, hoje dificilmente passa de 11 em função do clima, do replantio. Então tem perdas no mínimo de 1 milhão de toneladas no Paraguai. A safra do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que envolve principalmente o segundo e o terceiro maiores produtores do Brasil, também já com comprometimentos, já tem perda no potencial produtivo, muitas lavouras sendo replantadas, ainda tem lavouras que não foram plantadas no norte do Paraná. Então, somente nesses 3 estados aí, nós tínhamos um potencial de 50 milhões, agora já estamos talvez com 45, e a Argentina, pelo menos 4 milhões, ela deve ter de perdas. Então, eu acho que já estamos perto de 10 milhões aí. A semana passada nós comentávamos em 5, agora com fôlego de 10 milhões de perdas. Né? Vlamir, Em função do... Pode falar. Essas altas que a gente observou em Chicago e esses novos patamares que foram registrados aí acima dos 11,40 nessa terça-feira, eles tiram também força dos prêmios da soja aqui no Brasil? Tiram, sim, um pouco dos prêmios, sim. Eles tiram um pouco do prêmio porque, como alavancou bastante rápido as cotações, acaba o comprador, geralmente ele baixa um pouco o prêmio para ver se ele consegue ofertas. Então, é aquela dança, né? Ele viu que Chicago subiu, ele manteve aí as cotações na faixa de 140, 142 reais nos portos para a safra nova e ele tirou a pressão sobre o prêmio. Se ninguém aparecer
vendendo, automaticamente os prêmios voltam a subir em cima da necessidade de demanda. Então, acredita-se que possa recuperar um pouco o fôlego dos prêmios em função dessas perdas que tivemos aí na América do Sul. Mas, em princípio, por enquanto, essa semana talvez ainda passe com prêmios um pouco mais fracos do que estava nas semanas anteriores. Bom, então, em suma, né, Vlamir, a orientação para o produtor brasileiro é de que não se precipite diante desses ganhos em Chicago e observe um pouco mais da movimentação do conjunto Chicago mais dólar do que a gente pode observar aí nos próximos dias, né? Exatamente. Aproveitar e se tiver algum repique de dólar, aí sim, porque o dólar é importante para o produtor fazer faturamento em reais, que ele tem que vender com valores maiores em reais também, em função do custo de produção nacional, aí, que grande parte é em reais, né? Então, o que é em dólar são defensivos, fertilizantes, e os demais aí todos em reais, então ele precisa também vender melhor em reais. Hoje nós tivemos uma valorização em dólares, melhorou as condições em dólares, tanto presente como futuras, mas como já está bem vendido safra velha, a safra velha temos os 3% só, então é muito pouco, né? Então é bem pontual. A safra nova já está bem negociada, então o produtor agora tem que começar a olhar melhor, refazer suas relações de trocas aí, e se ele tiver a garantia de que vai colher, começar a voltar a tentar se posicionar, porque nos próximos dias e próxima semana nós vamos voltar a ter boas condições aí para fechamento futuro novamente. Então, vai estar dando condições para o produtor fazer novas posições e garantir futuro. Nós temos que lembrar que as cotações não só sobem, né? Elas vão crescer eternamente. Elas cresceram porque quebrou a safra americana. A safra americana de milho era projetada inicialmente perto de 410 milhões de toneladas. Exatamente. Agora está fechando abaixo de 370, 368,5. A safra de soja, as melhores estimativas, eram 125 milhões, está fechando 113, houve quebra também. Tudo aponta que quando chegar lá em março, abril do ano que vem, o produtor americano vai entrar com toda a garra para plantar mais, porque as condições são de lucro, tanto no milho como da soja. Ele vai investindo em alta tecnologia para colher mais, e se o clima for bom, automaticamente em 2022 nós vamos ter um novo equilíbrio na oferta e demanda. Então, por isso que já se a gente olhar as cotações lá no futuro, do final de 2021 e de 2022, elas são menores que as cotações de curto prazo e médio prazo, aí que é até o meio do ano que vem. Então, é isso que o produtor tem que olhar, porque nós temos alternativas boas e nos próximos dias vão ter boas cotações. E vai dar oportunidade também para o produtor fazer posição futura, talvez até da safrinha do milho, lá para entrega julho e agosto do ano que vem, aquele que tiver com a lavoura de soja evoluindo dentro do período normal, né? Até porque, né, Vlamir, a gente vai ter que observar com muita atenção essa demanda chinesa por milho para entender como é que vai ser a próxima safra também e a batalha por área dos americanos, né, da safra que vem. Exatamente, vamos torcer que os chineses continuem crescendo, que é a expectativa de crescer a demanda de milho. Há uma projeção que talvez já em 2022 eles consumam aí perto de 300 milhões de toneladas de milho, em função do projeto etanol lá dos chineses, fazer o etanol do milho, aumentar a produção do etanol de milho, para ter mais DDG, no caso também, né? Então é DDG e o etanol, e isso obriga eles a ter que comprar mais, né? Porque eles têm um potencial de safra de 260, 270 milhões de toneladas, se tiver tudo tranquilo com o clima, e esse ano já vai para 285, acredito, o consumo, e provavelmente eles vão ter que precisar, eles vão passar a ser o maior importador mundial, né? Eles importavam muito pouco, e o domínio das importações sempre foi México, na faixa de 17, 18 milhões, o Japão 16 milhões, a Coreia 13, 14 milhões, e agora já vem a China aí já batendo perto dos 3 maiores importadores mundiais, e provavelmente no ano que vem em diante, aí, nos próximos anos, a China vai ser o maior importador mundial de milho também, para atender a demanda local deles, né? Bom, Vlamir, muito obrigada pelas informações, pela análise sempre tão precisa e principalmente para traduzir isso para o nosso mercado, para o nosso produtor e mostrar o que isso significa para o andamento dos preços aqui no Brasil. Te agradeço muito pela companhia e já te espero para a próxima, Vlamir. Obrigada, um abraço. Um abraço. Convidamos aí os nossos amigos a participarem e acompanhar nós no Instagram, aí, onde que a gente coloca muita informação para o pessoal acompanhar aí, cara. @Brandalize Consulting, né, Vlamir?
Exatamente, ou senão no @Vlamir Brandalize, os dois estão interligados, e a gente passa muito dado e muita informação para o pessoal aí para ajudar nas decisões aí do agro brasileiro. Eu sigo e recomendo, viu, Vlamir Brandalize? É isso aí, tivemos um bom relatório, vamos fechar o dia muito felizes, um dia positivo para o setor do agro brasileiro. Isso mesmo, ainda bem. Alguma coisa tinha que ser positiva, Vlamir? É uma notícia positiva hoje. Amém. Vlamir, obrigada, viu? Boa tarde. Até um outro dia, tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, conosco nessa terça-feira, dia de relatório do USDA, dia positivo para o mercado e atenção para o produtor brasileiro. Não é momento de, usando a mesma palavra que o Vlamir falou, de precipitação, né? O objetivo agora é a gente monitorar o combo Chicago mais dólar. O dólar caiu e, portanto, as cotações no Brasil tiveram pouquíssima movimentação, pouquíssima alteração. O Vlamir falou, se a gente não tivesse uma queda do dólar, facilmente a safra nova chegaria a 140, 150 reais nos portos, o que não aconteceu justamente porque temos aí essa compensação do dólar em relação às altas em Chicago. Vamos ver como ficaram as cotações, então. Por lá no mercado futuro americano, a gente começa com os números da soja que fecharam o dia com mais de 30 pontos de alta nos principais contratos. O novembro fecha 11 dólares e 38 centes por bushel, subindo 33,25. O janeiro subindo 35,5 pontos, valendo 11 dólares e 46. O maio, 11 dólares e 41. E o julho, 11 dólares e 36, com ganhos também de mais de 35 pontos. Passando para os preços do milho agora, que também teve um dia bastante positivo. Dezembro, 4 dólares e 23, 15 pontos e meio de alta. O março, 4 dólares e 31, subindo 15 pontos mais 75. O maio, 4,34, com alta de 15 pontos e meio. E o julho, alta de 13 pontos mais 75 para valer 4 dólares e 35 centes por bushel. A gente passa agora para os preços do trigo, que também fecharam em campo positivo, com boas altas. O dezembro, 6 dólares e 8 centes por bushel, 11 pontos de ganho. O março 2021, 6,16. O maio, 6 dólares e 18. E o julho, 6 dólares e 13, com altas de 10 pontos mais 75 nessa terça-feira na Bolsa de Chicago. A gente vai concluindo este boletim de fechamento do mercado, mas na sequência eu continuo aqui na bancada para entrevistar o professor Marcos Yankee para a gente entender o que o agronegócio brasileiro pode esperar com a vitória do democrata Joe Biden nos Estados Unidos. É sabido que a gente vai ainda ver o presidente americano Donald Trump tentar contestar esse resultado. O procurador-geral dos Estados Unidos já autorizou, né, as investigações sobre supostas fraudes nos resultados eleitorais norte-americanos. Isso já pode acontecer, inclusive, antes da certificação dos resultados em alguns estados. A gente deu essa notícia em destaque na manhã dessa terça-feira e a gente vai, então, entender como é que essa primeira perspectiva de Joe Biden assumindo a Casa Branca, então, pelos próximos 4 anos, o que o agronegócio brasileiro pode esperar. Mas, obviamente, que a gente continua monitorando aqui todo o movimento do presidente Donald Trump no seu direito de tentar entender, portanto, esses resultados das eleições presidenciais lá nos Estados Unidos. É um instante só, a gente volta já.